Boa noite, Tencati. Boa noite. Parabéns pela vitória, primeira no comando Alviverde. Obrigado. Sobre esse tempo, né, que teve o Juventude parado, e até antes do jogo você comentou, né, quanto que isso também foi importante, que é para tirar aquilo que tinha de negativo. O Juventude consegue agora uma vitória importante, né, tem um jogo a menos do que a maioria dos times, mas que chamou também a atenção é que o que você trabalhou, né, que esse algo diferente em relação a Talhares, Gilberto, também deu certo. Um pouco sobre o que deu para trabalhar, o que deu certo hoje, na noite que o Ju consegue a vitória. Não há dúvida que esse período ele foi importante para a gente ajustar, né? Primeiro a questão emocional, né? Vinha numa sequência de negatividade, né? Até mesmo sobre o nosso comando ali, a gente tinha uma expectativa diferente, ela não ocorreu no primeiro momento. Então cria-se um impacto negativo, é óbvio, e a gente tinha que quebrar essa linha da negatividade. Eu sempre falo de uma espiral, né? Uma espiral negativa. Então, sabíamos que tinha que nos mobilizar, trabalhar, fazer melhor para o início dessa retomada agora diante do esporte. E acredito que foi alguns times que a gente ajustou. Primeiro, capacidade de duelo individual. Então a gente está competindo mais, estamos duelando mais. A circulação de bola, ela melhorou, nós estamos tendo uma posse melhor, um jogo apoiado melhor. Dá para melhorar ainda, dá para evoluir mais ainda. Né? Então a gente ajustar esse time entre o jogo apoiado e um jogo vertical, que vocês viram no início, principalmente quando o bloco do adversário nos pressiona mais. Então a gente conseguiu executar, mas depois a gente errou um time. Começamos a alongar muito e parar com a circulação. Foi onde que o esporte cresceu, nos jogou para baixo um pouco, principalmente no primeiro tempo ali, a gente demorou um pouco para reagir. Aí a gente recuperava e queria o contra-ataque. Aí que tem que entrar um pouco mais, né, da quebra de ritmo, que eu digo. Pisa, começa, circula, troca corredor, né, envolve o adversário, joga um pouco mais no campo do adversário. Foi isso que a gente procurou fazer nessa reta final do jogo agora e fizemos bem. Porque tínhamos uma pressão normal, vencendo por 2-0, e quando a gente retomou o jogo, a gente procurou controlar mais para gerenciar. Né? E tem que ter esses momentos, o time tem que ser experiente para fazer isso, e foi experiente para executar isso aí. Então quem entrou bem, ao mesmo tempo os que iniciaram o jogo, né, as estreias, isso foi importante também, que gera confiança para nós, para aumentar a qualidade, a produtividade e daquilo que a gente tem de expectativa, né? Ganhar os nossos jogos, ganhar os nossos confrontos e a gente, passo a passo, ir em busca da sair dessa zona de incômodo. Hoje a gente está por saldo de gols, mas ao mesmo tempo temos 2 jogos a menos, né? Então, consequentemente, a gente acredita que passo a passo, jogo a jogo, a gente fazendo aquilo que deve ser feito, a gente vai sair, nós vamos ficar onde nós devemos ficar, que é por ali no meio da tabela, e se puder galgar mais, mas o objetivo nosso é a manutenção. Em relação ao último jogo oficial, né, Tencati, foram 7 modificações daquele time que jogou contra o Grêmio, nesse período todo que vocês tiveram de preparação. E a gente percebeu, por exemplo, um Reginaldo dando assistência, como havia feito em alguns jogos treinos, claro, aqui preparatórios. Perfeito. A gente viu os estreantes Hudson e Marcelo Hermes tomando também a posição. O time não sofreu gols também, o que é importante, né, algo que você trabalha bastante, a questão da defesa. Quanto que isso e a volta da confiança com uma vitória pode ser determinante para, a partir de agora, ter esse novo rumo que você citou? Ah, não há dúvida, né? Além disso, tudo que você citou, né, até da primeira pergunta, a questão de Talhares e Gilberto, né, que eu idealizei isso logo que eu cheguei contra o Fluminense, mas a gente, pouco tempo para trabalhar, sintonias elas não ocorreram, né, então, consequentemente, também é uma ideia assim, enquanto os nossos beiradas não tiverem um pouquinho mais regulados naquilo que eu quero, atacar e defender com eficiência, então a gente tem essa ideia de utilizar os dois. Talvez para um jogo fora, a gente utilize um e não os dois. Né, até a gente reforça um pouco mais a estrutura de marcação. Então são ideias que a gente vai construindo, então esse é o fator. Mas não há dúvida que você citou, um trabalho insistente que a gente fez com o Reginaldo, essa profundidade, isso é uma das coisas que ele tem de mais eficiência, que é a profundidade, que é jogar pelo corredor, a parceria com o Batalha ali, o primeiro tempo nós fizemos bem isso, no entanto que nós tivemos 2 e um cruzamento dele, que nos concedeu o primeiro gol do Gilberto, e a presença de área, né? A gente tem que ter 3 jogadores no mínimo pisando na área. Então naquele momento a gente tinha lá, era Gilberto, Talhari e o Mandaca, né, que chegava do lado ao contrário. Então isso é um fator positivo também. Então as questões de ajuste tático, né? Então jogadas de um corredor, tem outro jogador já trabalhando na direção do gol. Então a gente não está ausente dessa direção do gol. Como ao mesmo tempo aqui, você viu o segundo gol, né? É jogada entre Talhari e Gilberto, combinações por dentro, e ofereceu aquela condição para o Gilberto ficar, dar um clarão para ele. É ele especialista, né? Aí o centroavante não tem nem que pensar, né? E ele foi muito bem. E não há dúvida que a questão do Hudson e do Marcelo é importante, até por conta do quê? São jogadores que assumem
o papel hoje de como titular e não queima a bola no pé. Vem diante, na casa, a pressão que a gente tinha por vencer, a necessidade de vencer, a atmosfera que se criou, mais uma coisa que eles trouxeram com ele que é importante para nós e a equipe converteu para isso, que é uma energia positiva, foco naquilo que deve ser feito, que é buscar o resultado, concentrado nas nossas ações. Então isso é importante, porque reforça a estrutura da equipe desses jogadores que chegaram. Então a gente tem jogadores agora por competir, como é o Alan e Marcelo, como é o Hudson com o Kaique. Daqui a pouco dá para jogar os dois, como eu já disse, reforçar bem aquela parte frontal da defesa ali com 2 volantes paralelos, né? Então possibilidades, daqui a pouco a gente vai ter os beiradas à nossa disposição, aumentar ainda a força ofensiva nossa. Então eu vejo que assim, importante a vitória para gerar confiança. A partir da confiança, inclusive, a equipe tende a melhorar, evoluir, inclusive com esses jogadores que vão se integrando agora junto ao grupo. Tencati, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Apesar do Sport ser o lanterna, a gente vê que é uma equipe que investiu muito, né? Ela investiu mais que o Juventude, bem mais. Tem vários jogadores estrangeiros e tem jogadores que o Juventude queria, né? Tipo o Gabriel goleiro, o Pedro Augusto, que teve acertado com o Juventude. E aí a gente vê que em alguns momentos o Sport consegue levar perigo no jogo, claro, né? E a gente percebeu que naquele momento que o Gustavo caiu no primeiro tempo, tu chamou todo mundo para fazer alguns ajustes. O que foi feito naquele momento? O que tu conseguiu ajustar naquele momento em que o Sport, nessas condições individuais que ele tem, ele levava perigo ao Juventude? Né? Muito, muito. E uma coisa que a gente ajustou rápido ali, que quando a gente pressionava nosso bloco médio aqui, o Gilberto Talhari tinha a primeira pressão, a segunda ela estava desajustada. E a última linha nossa da defesa estava ficando. Então espaçou, oferecia a condição do jogador flutuar, receber no espaço e trocar corredor. Aí estava sobrecarregado o Reginaldo, né, com 2 jogadores, um por dentro, né, que era o Barleta, tá, e o lateral, que era o Carius. Então ali a gente já corrigimos. Ó, Batalha, você e Jadson, quando um tiver na pressão mais alta interna, que é o Jadson, você tem que dobrar lá. Né, já fica pela frente para dobrar com o Reginaldo para equilibrar. E quando não, você pressiona interno aqui, e aí o Jadson permanece zonal ali para pegar o Barleta que fica flutuando por dentro, e aí o Reginaldo cuida do corredor. Então a gente procurou corrigir isso. Tanto que o segundo tempo começa a acontecer de novo aqui, por isso que a gente fez a inversão. Botamos já o Giovani lá, porque a Batalha diminuiu o ímpeto, e aí eu trouxe o Jadson para dobrar um pouco mais com o Reginaldo, para coibir essas jogadas. Então foi uma insistência. E é um lado forte do próprio Sport, que é o lado esquerdo. O Carius vai bastante, chega para cruzar. Inclusive as grandes jogadas de perigo contra o Ceará na Copa Nordeste foram por ali, até os perigos de gols, né, que eles tentaram. Então a gente sabia que a gente ia ter um trabalho maior ali. E eu digo assim, um bom trabalho do Daniel, um treinador brasileiro como eu, um treinador também que está crescendo e querendo seu espaço na Série A, então a gente torce para que dê certo. Eu já conheço o trabalho dele na Série B muito, né, e realmente sempre trabalha com eficiência. É um treinador que gosta de jogo apoiado. Você vê que ele circula bem a bola, tem uma qualidade de bola no pé, trabalha bem, tem um entrosamento, né, é um time ajustado taticamente. Então a gente sabia que seria esse jogo difícil, até porque o Sport também fez a mesma coisa que nós. Precisava zerar, sair da espiral negativa, né, e construir um novo momento. O Sport está tentando fazer isso. Então não vai ter vida fácil. E escreve o que eu digo, o Sport vai tirar muito ponto de equipes para frente aí. Então realmente nós fizemos um confronto hoje difícil e fomos eficientes.